Olá, eu sou Joane Velan, produtora audiovisual e cultural e também escritora. Sou a coordenadora do Remonta Lab segunda edição e nesse vídeo eu vou falar 5 dicas para você estruturar seu projeto de roteiro e também inscrever ele para editais, cursos e concursos. Mas antes eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelo cacheado e volumoso e olhos puxados. Estou aqui vestindo uma camisa preta com uma logo branca do nosso projeto Remonta. Atrás de mim, de um lado tem uma parede bege e do outro uma estante de livros com livros de cinema e cultura e também alguns troféus. A ideia para esse vídeo partiu das 2 aulas abertas que a gente realizou, uma no início do ano com a Natália Tereza falando sobre argumento e processo criativo e outra agora com a Rayane Teles que falou sobre depois do roteiro, o que a gente faz com o nosso projeto. E as nossas dicas vão nesse intuito de ajudar você a escrever o seu projeto e a preparar ele também. Dica número 1, que é preparando o seu material. Muita gente se engana achando que teve a ideia e aí já está na hora de poder escrever para editais, mas não. Tem 3 principais documentos que têm que estar prontos antes de você escrever sua ideia em qualquer lugar. O primeiro deles é a sinopse, o resumo do que vai falar o seu roteiro. Ele sendo ficção ou sendo documentário, em poucas linhas, preferencialmente menos de 5, o que vai tratar a sua história. Se o seu personagem é o destaque, foca no seu personagem. Se o seu tema é o destaque, foca nele, mas tenta mostrar o que tem de mais interessante ali. Por exemplo, vou dar um exemplo do filme que eu fiz, que foi O Deus a Menina. O filme, ele é um curta-metragem de ficção. Então ali eu tenho que pegar no que é o chamariz nele, né? O que vai chamar mais atenção, que é o fato dele ser de fantasia e ele ser também com uma criança. Então a minha sinopse é: Catarina é uma menina negra de 10 anos que foi escolhida pelos deuses Tempo e Destempo para ser a nova deusa do planeta Ilha. Eles vão encontrar com ela para decidir se ela merece esse posto. Uma sinopse rápida que já conta a história do filme sem também revelar o final. E aí a gente vem para o segundo documento muito importante e nesse sim você revela tudo, inclusive o final, que é o argumento. O argumento ele é um texto corrido que vai contar a sua história inteira. Todos os detalhes, não exatamente todos os detalhes, mas todos os detalhes que importam. Tudo que faz a história andar, tudo que vai envolver a pessoa para entender melhor a sua história. É importante entender que o argumento ele não tem uma paginação certa, mas o edital que você for escrever, ou laboratório ou concurso, ele vai pedir uma paginação. Então, para curta-metragem, pode ser que peçam 2 páginas, 3, até 5 páginas, pode acontecer. E para longa-metragem existem várias versões, como por exemplo 10 páginas, 15 páginas ou até 20 páginas. É ideal que você tenha preparado um material com menor paginação e maior paginação para você estar pronto para poder escrever seu projeto. O argumento ele tem que ser claro, ele tem que ser um texto corrido e ele não pode ter diálogos. Ele pode ter indicação dos diálogos, mas ele não pode ter ali os diálogos escritos. Se você tem uma frase super importante que é marcante para o seu personagem ou para o seu filme, você pode colocar ela entre aspas em situações específicas, né, para poder chamar a atenção do seu avaliador. Mas tenta diminuir essa parte e focar na atmosfera, no tema e na jornada dos seus personagens pela história. E por último, um documento que sempre pedem, e ele é muito curtinho, mas muito importante, que é o objeto. O objeto não é a sinopse. Quando alguém pedir o objeto do seu projeto, ele está falando para você explicar o que é o projeto. Enquanto a sinopse vai mostrar o resumo da sua história, o objeto ele quer falar exatamente o que é. Dentro disso, a gente sabe que a gente está falando de projetos audiovisuais aqui. Então é um filme, né? O seu objeto é um filme, podendo ser ficção ou documentário. Mas aí você tem que colocar como é esse filme, a minutagem dele, como ele vai ser gravado, onde ele vai ser gravado e outras coisas que você julga importante. Pegando o mesmo exemplo que foi o meu curta Deus é Menina, eu colocaria assim: Deus é Menina é um curta-metragem de ficção, mais especificamente do gênero fantasia, que será gravado praticamente todo em externas, filmado em 4K e finalizado em CinemaScope. Esse filme terá aproximadamente 20 minutos e se destina ao público infanto-juvenil. É claro que nesse objeto eu também posso colocar um pedacinho da sinopse para falar o que é o filme, mas o que eles querem entender é a viabilidade do seu projeto, como ele vai ser feito e entender o todo e não só o que se trata a sua história. O objeto pode ter entre 5 e 10 linhas, mas o importante é que ele fale tudo sobre o seu projeto audiovisual, como vai ficar esse filme depois de pronto. Dica número 2. Pesquisa dos editais que você quer escrever. Bom,
Muita gente deixa isso para a última hora, esperando os editais abrir, mas eu vou vir aqui dizer que essa não é a melhor forma de você escrever seu projeto em editais. A primeira coisa para saber se o seu projeto é viável é ler os editais que existem, sendo eles públicos ou privados. Se você está pegando essas dicas, muito provavelmente você não tem uma fonte de financiamento individual, você não vai bancar esse filme com o seu próprio recurso. Então você tem que procurar outras formas de viabilizar. Mas aí que vem a história. Será que seu projeto cabe nos editais que existem? Ou será que você vai ter que esperar outro momento para realizar seu filme? Aqui no estado, a nossa principal fonte de financiamento é através da Secretaria de Cultura do Espírito Santo, a Secult. Por lá, a gente tem os principais editais, que é o Funcultura, PNAB e a Lei Paulo Gustavo, que é voltada quase que especificamente para o audiovisual. Essas duas informações você encontra, além de no site da Secult, no Mapa Cultural, o que eu aconselho você fazer agora a sua inscrição. No Mapa Cultural, além de você ficar sabendo de todas as oportunidades, você pode ir colocando os projetos que você já tem e o seu currículo. Dessa forma, quando você for escrever o seu projeto, você já vai ter um perfil limpo, um perfil tranquilo para que você possa escrever. Quando você for ler o edital, você tem que pensar em duas coisas principais. A primeira delas, o seu projeto é feito para aquele edital? Se o seu projeto é um filme de 30 minutos e o edital está escrito que ele precisa que o filme tenha até 20 minutos, talvez seu filme não seja para aquele edital específico. A outra coisa muito importante, o orçamento. Existe um orçamento base na maioria dos editais. Se está escrito ali que tem 80 mil para fazer aquele filme, não tem como você conseguir além dos 80 mil através desse edital. Inclusive, alguns deles nem permitem complementação de verba, ou seja, tem que ser feito com aquele valor mesmo. Então é importante você ler. Isso quer dizer que se o seu projeto não couber no que está escrito ali, você precisa não fazer o seu projeto? Não. Mas como você está lendo isso com antecedência, eu sei que você está fazendo isso porque você está seguindo essas dicas, você vai tentar ver se o seu projeto pode se adequar àquele edital. Se você pode reescrever seu roteiro ou repensar seu orçamento de forma que ele caiba naquele projeto ali. Se depois disso você sentir que realmente não consegue reduzir o seu roteiro, ou melhorar seu orçamento, ou mudar alguma coisa ali estrutural para caber naquele edital, aí sim você vai poder buscar outro edital. Como, por exemplo, o edital da LIC. A LIC, diferente do Funcultura, que é um edital que você vai escrever o projeto e o repasse será feito diretamente pelo Funcultura para sua conta bancária, na LIC você aprova um orçamento e aí você tem que encontrar uma empresa que vai trocar os bônus com você. Ou seja, trocar o valor do imposto de renda para poder viabilizar o seu projeto, né? Fazendo a transferência dessa forma. Esses editais, eles não têm um valor estipulado. Você pode colocar o valor do seu projeto e tentar angariar essa verba a partir de vários fundos. A única questão importante de falar sobre a LIC é que é um edital um pouco mais complexo, tanto na hora da sua apresentação quanto na prestação de contas. Então, eu particularmente indico você já ter sido aprovada em outros editais com repasse direto de verba, como Funcultura ou editais municipais, antes de tentar um projeto com a LIC. Mas se seu projeto é grande e você vê potencial nele, talvez valha a pena você se aliar a uma produtora que já tenha feito isso e que goste do seu projeto e tentar fazer o projeto junto com essa produtora. E falando em editais municipais, qual é a sua cidade? Talvez a cidade que você mora também tenha um edital de cultura aberto, onde você pode escrever um projeto audiovisual. A maioria das prefeituras da Grande Vitória tem e algumas do interior também. Com programas como Fundo a Fundo, por exemplo, que estão repassando verba do governo federal e estadual para as secretarias das prefeituras das cidades, esses editais devem aumentar. Então fica de olho no site da prefeitura da sua cidade para ver os editais disponíveis por lá. Dica 3. Estruturar seu projeto e buscar os pontos fortes. Vamos lá, gente! Às vezes a gente acabou de fazer uma ideia e a gente está apaixonado por essa ideia. Mas a gente tem que ser pragmático, se afastar um pouco da nossa ideia e ver quais são os pontos fortes e os pontos fracos da nossa ideia. Vou começar com um exemplo simples. Às vezes você quer falar sobre um tema que ninguém falou ainda. Você não vê esse assunto sendo muito comentado e você, além dessa ideia, você tem o conhecimento sobre isso ou você tem uma pessoa perfeita para falar sobre aquilo no documentário ou, por exemplo, encontrou o ator perfeito para encenar aquele personagem. Então, esse é o ponto forte do seu projeto. Às vezes você ainda não tem uma equipe totalmente formada, não encontrou o local para você gravar ele, mas você tem esse ponto. Então é sobre ele que você vai tentar falar quando você for tentar vender a ideia do seu projeto, tanto em editais, quanto para empresas, produtoras
ou outras formas de financiamento. Vai variar muito o que as empresas podem pedir para você. Como eu falei, o argumento, o objeto e a sinopse quase sempre serão pedidos. Mas entre várias formas de financiamento, existem documentos que serão específicos de cada lugar. Por exemplo, a Secult do Espírito Santo pede um cronograma e pede uma lista de atividades. Pode ser que outras secretarias não peçam. Alguns editais pedem, por exemplo, plano de direção, que é como você vai dirigir esse filme, né? Como você vai tirar aquela ideia do papel e transformar em filme, né? Que locação você vai usar, que estética, que câmera, como será a direção de arte, mas pode ser que um não peça. E pode ser que peça, por exemplo, a Bíblia do filme, que já é um documento muito mais complexo, onde você vai ter que colocar ali todos esses elementos de estética, de câmera, de atuação, de ideia, mais organizados com imagens, com já uma identidade visual e com muitas outras coisas que talvez você ainda não tenha. Todas essas coisas você pode preparar a partir do momento que você souber do edital. Mas se você já tiver separado a estrutura do seu projeto, você vai conseguir adequar ele para qualquer pedido que possa ter. Vamos lá, algumas coisas que você tem que ter estruturado se você quiser dirigir o seu projeto audiovisual. A primeira delas seria a sua proposta de locações. Onde você pretende gravar? Se o ponto forte do seu filme é que você já tem uma locação e uma autorização para poder gravar naquele local específico e ele é muito importante, isso é uma coisa que você vai ressaltar em vários documentos. Se você não tiver, é legal você falar como esse projeto é adaptável, como você consegue gravar ele em vários lugares e não só naquele previamente descrito no seu projeto. Agora, se o seu ponto forte é outro, por exemplo, os atores, você tem que colocar ali os atores que você já tem ou os tipos de atores que se enquadram ali dentro. O segundo documento muito importante que tem que estar pronto é o perfil dos personagens. Ali você vai descrever quem são as pessoas, e isso vale para documentário e para ficção. Em documentário são as pessoas reais que vão aparecer ali, né? Sejam eles em vários entrevistados ou sejam em um em quem você vai centrar a sua história. Então você vai explicar por que aquela pessoa é essencial para estar dentro do seu documentário e por que ela seria um bom entrevistado. Já na ficção, você vai descrever como são os personagens, como você imaginou aquelas pessoas, o que elas gostam, o que elas fazem, perfil físico, profissional e papel ali dentro na história, como por exemplo, se é o protagonista, antagonista, vilão, coadjuvante, são coisas que podem ser importantes para você. Se você tiver os atores, esse é o momento de você colocar quais são. Se você não tiver, é muito legal você colocar que você vai fazer testes de elenco para encontrar essa pessoa. Parece óbvio, mas não é. E a banca gosta muito de saber que você tem um planejamento sobre isso. O terceiro seria justamente um cronograma. Editais vão pedir isso de formas diferentes, mas todos eles vão querer saber se o seu projeto é viável e em quanto tempo você pretende realizar aquilo. Quando você esquematiza quanto tempo você vai gastar com revisão de roteiro, reuniões, pesquisa de locações, ensaios, gravação, pós-produção, se eles tiverem a ideia de quanto tempo você pretende gastar sobre isso, eles já vão entender que você pensou o seu projeto, que você está debruçado sobre ele e que pretende realizar ele da melhor forma. O outro documento muito importante para estar estruturado é o orçamento. Quando a gente está falando de repasse direto e de editais de cultura, principalmente editais públicos, existe um valor estipulado. Então você vai ter que fazer o seu orçamento a partir desse valor estipulado. E eles querem saber se tudo vai caber dentro do valor que eles estipularam. Quando a gente está falando de editais como a LIC que eu citei, por exemplo, ou que a gente está falando de produtoras privadas audiovisuais, muito provavelmente eles vão te propor um orçamento e dentro desse orçamento você vai ter que falar como você vai gastar esse dinheiro. Mas se você já tiver um orçamento estruturado com tudo o que você precisa, inclusive valores orçados com equipe que você acha essencial para o seu projeto, vai ser fácil você adaptar para os dois formatos. E vamos aí para a última coisa muito importante, que é a equipe. Qualquer pessoa da equipe que você julgue essencial para aquele filme dê certo e você já tenha confirmado, é interessante você colocar ali e já separar o currículo dela, mostrando que você não está sozinho. O audiovisual é uma arte coletiva, então é importante saber que além de você, outras pessoas acreditam nesse projeto. Vai ajudar com que a banca que vai selecionar seu projeto acredite nele também. Dica número 4, falando de equipe, essa é a dica. Você saber qual tipo de projeto você vai escrever vai ajudar a formar a sua equipe. Por quê? Às vezes, o seu projeto ele ainda não é um projeto de produção,
ele é um projeto de desenvolvimento, por exemplo. Então você tem que entender que as pessoas que vão estar com você na sua equipe, eles não são as pessoas que vão gravar o filme, mas eles são as pessoas que vão fazer o seu projeto acontecer. Então, às vezes você vai ter com você um consultor de roteiro, às vezes você vai ter um produtor, dependendo do projeto que você quer escrever. E o consultor de roteiro, é importante você avaliar não só se ele é um bom consultor de roteiro, mas se ele tem a ver com o projeto que você quer escrever. Não é legal, por exemplo, você chamar uma pessoa que só fez filmes antes ou só deu consultoria sobre suspense se o seu projeto é de comédia. Você vai procurar alguém que fez comédia também para poder ajudar no seu projeto, caso ele seja uma comédia. Você não vai chamar alguém que só fez ficção para orientar um projeto de documentário. E por aí vai. Você tem que perceber isso porque a banca que vai avaliar seu projeto com certeza vai perceber isso também. Mesma coisa quando você for procurar uma produtora. Caso o laboratório ou concurso, o edital que você vai escrever pedir um projeto de produção, você vai precisar ter com você um produtor, ou um diretor de produção, ou, e preferencialmente, um produtor executivo. E o que você vai fazer? Você vai procurar ver quais foram os outros projetos que essa produtora já realizou, para saber se ela tem a ver com o seu filme. E eu vou te dar a dica que é o pulo do gato. Isso não tem só a ver com você ser aprovado ou não. Isso tem a ver com a execução do seu projeto. Às vezes, uma produtora, independente ou uma produtora comercial, ela gostou muito do seu projeto, mas ela não tem intimidade com o tipo de filme que você quer fazer. Eu, por exemplo, faço filmes de fantasia. Se for falar com uma produtora que só fez filmes de realismo, por exemplo, talvez ela não entenda os pormenores de fazer uma fantasia e faça com que, ao longo do tempo, ela desanime de estar dentro do meu projeto ou então me dê dicas e instruções que, na verdade, não são muito boas e podem acabar levando o projeto para um lado que eu, enquanto diretora e roteirista, não quero. Então, procurar uma produtora que se alinhe às suas expectativas é importante na aprovação, mas também na execução do seu projeto. Mas digamos que você sentiu que o seu projeto está pronto e você queira escrever ele num edital de produção. Você quer realizar o seu curta-metragem ou o seu longa-metragem. Você já parou para pensar que os pontos fortes do seu projeto tem que ser também o ponto forte da sua equipe? Digamos que, assim como eu, você quer fazer um filme totalmente de externas, ou seja, gravados do lado de fora, com a luz natural. Uma das coisas muito importantes é pensar um diretor de fotografia ou diretora de fotografia que já tenha experiência em fazer isso. E talvez esse nome, o da fotografia, seja um importante para você destacar. Ou, por exemplo, você vai ter um filme que ele vai se basear muito em diálogos, em falas, em interações. É muito importante você colocar ali que, além de você, você vai ter um produtor ou preparador de elenco, ou de preferência os dois. Além disso, você ter outras pessoas com você, somando, podem crescer o seu projeto. Visões que você, como roteirista ou diretor, não teve, podem vir desses profissionais e das outras experiências que eles tiveram. Você não precisa colocar toda a equipe que vai estar com você. Inclusive, não é bom colocar toda a equipe caso você não tenha certeza de que essas pessoas vão estar no seu projeto. Na maioria dos editais, você vai ter que justificar a mudança desses profissionais, ou quando não tiver que justificar, vai ser difícil de adequar o seu projeto caso você tenha que mudar esses profissionais. Então, caso você não tenha uma pessoa para aquela função, você pode especificar que você vai definir depois quem são essas pessoas. Mas é sempre legal ter alguns currículos com você para fazer o seu projeto crescer. Agora vamos para a nossa quinta e última dica do vídeo. Conheça seu projeto e saiba em que etapa ele está. Eu sei, quando a gente tem uma ideia, a primeira coisa que a gente quer é gravar. Você tá ali com a ideia na cabeça, quer fazer seu filme, seja ele curto ou longa-metragem, quer ver uma forma de viabilizar isso. Mas às vezes o seu projeto não está maduro ainda. Às vezes o seu projeto precisa de passar por uma outra etapa antes de ir para a etapa da produção. Eu estou frisando durante todas as dicas coisas que são interessantes você fazer caso o seu projeto seja desenvolvimento, caso ele seja produção. Mas o que é isso na prática? Projetos de desenvolvimento vão revisar tanto o seu roteiro quanto as suas propostas de produção. Esses projetos vão, às vezes, mudar visões que você tem sobre a sua história ou sobre o seu planejamento de direção. Durante um laboratório, um núcleo de produção ou coisas semelhantes, talvez você entenda que precisa diminuir a sua história e criar algo com menos personagens e menos locações,
ou você vai entender que, por exemplo, algo que você pensava ser um curta-metragem é, na verdade, um longa-metragem e você precisa de mais tempo para desenvolver essa história com propriedade. Então, é legal você ter uma visão sobre o seu projeto. E como você faz isso? Primeiramente, como eu já falei em outros momentos desse vídeo, o audiovisual é uma arte coletiva e ela começa ali, na escrita do roteiro. É muito bom que você tenha pessoas lendo o que você escreveu. E não qualquer pessoa. Pessoa que também trabalhe com audiovisual ou que também tenha muito interesse no tema que você está querendo discutir. Dessa forma, você vai entender a maturidade que está o seu projeto. Pode parecer que escrever um edital de desenvolvimento é atrasar a sua ideia, mas na verdade ela pode ajudar e muito. Acredite, se você levar um projeto que está mal estruturado, mal pensado ou mal formatado para um set de gravação, você pode perder muito tempo, muito dinheiro e o seu filme não sair como você planejou. Além disso, não sei se você sabe disso, mas existem muitos programas que dão bolsa e até mesmo remuneração para você ficar escrevendo seu projeto. É uma oportunidade rara e muito pertinente para quem é roteirista ter um tempo de parar e fazer só isso por um tempo. Como eu falei lá na dica 3, que é buscar os pontos fortes, da sua história, do seu roteiro, talvez é nesse momento que você vai entender, dentro de um laboratório de produção ou de um núcleo, como você faz para o seu projeto ser o melhor projeto possível. Agora, se você já avaliou seu projeto e entendeu que não é hora de buscar editais de produção e é hora de buscar, sim, núcleos, concursos e cursos para você melhorar o seu roteiro, tem algumas dicas. A consultora Rayane Telles, que deu a última aula aberta do Remonta Lab segunda edição, falou sobre alguns laboratórios interessantes para você escrever seu projeto e eu vou falar um pouco deles aqui. O primeiro deles é o Frapa, que é o maior concurso de roteiros da América Latina. Por lá, você pode conseguir oportunidade de participar de rodadas de negócio, de ser chamado para núcleos de produção e até mesmo editais de desenvolvimento. Ali é um bom momento de você conhecer pessoas que vão ajudar você a impulsionar ou até mesmo realizar a sua história. Outro muito interessante é o Rota, que é voltado para curtas-metragens, e isso é uma raridade. São poucos os editais voltados para desenvolvimento de curtas-metragens. Inclusive, foi por isso que o Remonta Lab foi criado, para que as pessoas possam desenvolver os seus roteiros de curtas-metragens antes de colocar eles em edital. Então, além do Rota, você pode ficar também de olho na página do Remonta, onde a gente sempre abre formações, aulas abertas e núcleos de produção voltados para narrativas curtas. Outras duas oportunidades que a Rayane destacou e que eu também acho muito interessante é o Argumenta, promovido pelo Sesc Rio, e o PanLab. Se o seu projeto ainda não está na hora de filmar, mas ele já está avançado, tem duas oportunidades muito bacanas, que é o BR Lab e o Dia Lab. Nos dois, além de você ter aquela documentação que eu falei lá na dica 1, que é sinopse, argumento e objeto, você também tem que ter um plano de produção. Então é ideal que você já tenha uma produtora associada a você para criar esse plano de produção. Muitos deles, inclusive, exigem que seja escrito em duplas, você e um produtor executivo. Mas eles são ótimas opções e muitas vezes com bolsa para você poder desenvolver o seu projeto. Bom, gente, essas foram as 5 dicas e espero que elas sejam interessantes para vocês poderem escrever o projeto de vocês, sejam em editais, núcleos ou outras propostas de financiamento. Aqui no nosso canal no YouTube e também no nosso Instagram, a gente sempre tem dicas para você que é roteirista, diretor ou produtor audiovisual que quer entender cada vez mais sobre a sua área e se profissionalizar. Aproveita e segue a gente nessas redes para não perder nada e inclusive as nossas divulgações sobre novos cursos sempre abertos e gratuitos.